Saudações a todos, bem-vindos a mais uma aula de matemática nesta época sombria. Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito do estudo da função tangente. A tangente ela muda um pouco em relação ao estudo das funções seno e cosseno. Digo isso porque ali a linha de raciocínio é basicamente a mesma, né? Se você compreender que o eixo horizontal é cosseno e o vertical é seno. Aqui, a tangente vai ser essa reta aqui. Ó, né? A gente tem plano cartesiano, sistema de eixos. A tangente vai ser essa reta que vai ficar girando em volta aqui da circunferência trigonométrica, diferente do cosseno, que é este eixo, e do seno, que é este eixo. Então vamos pensar o seguinte, ó. Seja o ciclo trigonométrico da imagem e T a inclinação da reta OM. Então, a reta OM é esta aqui. Essa reta, vamos imaginar que ela estava na horizontal, e aí ela foi inclinando e ficou nesta posição, certo? Com o eixo das tangentes. Eixo das tangentes é essa reta aqui. Ela sempre vai girar em torno da circunferência trigonométrica. E aí aqui uma observação que a gente vai entender um pouquinho melhor, assim eu espero, na hora que eu mostrar uma possível definição, digamos assim. A tangente é a medida algébrica do segmento AT. AT está aqui, ó, que eu deixei em destaque vermelho, certo? Essa é a tangente. E indicamos por tangente de x, ou seja, o ângulo de valor x, é igual a t. Para compreender um pouquinho melhor, vamos lembrar, isso aqui vamos lembrar um pouquinho do estudo lá do triângulo retângulo, onde a gente trabalha com as funções seno, cosseno e tangente, ou seja, as relações trigonométricas. Bom, vamos lá. Preciso trocar de caneta, né? Porque essa caneta aqui não está dando muito certo, não. Então vamos lá. Observe que essa definição coincide com o que a gente já falava para o triângulo retângulo. Então vamos pensar aqui. Ó. Vamos imaginar esse triângulo. O, M', M, certo? E OAT. Esses triângulos têm esse ângulo X em comum. E tem um ângulo reto aqui. Observe que aqui é um ângulo reto. E aqui também um ângulo reto. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Vou pensar aqui, ó. Triângulo O, M', M. Ó. O, M', M é semelhante ao triângulo OAT. OAT. Lembrando que triângulos semelhantes não são iguais, certo? Eles não têm as mesmas medidas, tá? Eles possuem os mesmos ângulos, tá bom? Bom, se a gente for pensar então lá na função tangente como das razões trigonométricas, a gente pode escrever o seguinte, ó. OM' está, ó, este lado aqui é semelhante a este lado, OA. Assim como M', ou seja, este lado vai estar para este lado que é AT. Então, vou escrever M', M está para AT. Isso aqui vai ser equivalente. Agora vamos fazer algumas substituições. OM', ele está no cosseno, certo? Então, vou escrever aqui, ó, no lugar do OM', cosseno de x. OA
é o raio aqui da circunferência trigonométrica. Por definição, OA é 1. Então, vou escrever cosseno de x sobre 1 igual M'. M' é este segmento aqui, que é paralelo ao eixo seno. Então, eu vou substituir esse segmento por seno de x. E a t eu não sei, certo? Quem é? A t está no eixo da tangente, então vai ficar a t. Se a gente fizer a multiplicação em x aqui, ó, a gente vai trocar de lado, certo? Ó, o at vai vir para cá e o cosseno de x para cá. Então, eu vou ter at igual seno de x 1 vezes seno de x deu seno de x, certo? E o cosseno de x trocou de lado com o at. Então, o denominador vira cosseno de x. Ou seja, isso daqui, ó, vamos lá, ó, a tangente é a medida algébrica do segmento AT. AT é a tangente. Então, significa que a tangente de x pode ser escrita como seno de x dividido por cosseno de x, certo? Bom, agora uns valores importantes. Deixa eu trocar de folha aqui. Cadê a folha? Tá aqui. Vamos trocar de folha aqui, então. Vou colocar só aqui por cima. Uns valores importantes. Vamos lá. A tangente de x é igual seno de x sobre cosseno de x. Isso aqui é uma definição, certo? Se você esquecer o que é a tangente, tenta lembrar que é a razão entre seno dividido por cosseno, beleza? Bom, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Deixa eu ajeitar a folhinha. Vamos lá, ó. Tangente de 0 grau. A tangente é seno sobre cosseno. Então, eu vou escrever seno de 0 grau dividido por cosseno de 0 grau. Seno de 0, se a gente for pensar lá na circunferência trigonométrica, 0 grau está no eixo do cosseno. Então, seno de 0 grau é 0. Cosseno de 0 grau está no próprio eixo do cosseno. Então, cosseno de 0 grau é 1. 0 dividido por 1 dá 0. Então, a tangente de 0 é 0. Agora, vamos pensar na tangente para 90 graus. Ou seja, 90 graus, substituindo em radianos, é π sobre 2. Tangente é seno sobre cosseno, certo? Então, eu vou escrever assim. Seno de π sobre 2 dividido cosseno de π sobre 2. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 está lá em cima no eixo do seno, certo? Na circunferência trigonométrica. É 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. 1 sobre 0. Isso não existe, certo? Não existe divisão por 0, não é definida. Então, isso aqui não existe. Vou fazer mais um aqui, ó. Vamos fazer a tangente de 180 graus. 180 graus em radianos é π, certo? Então, tangente de π. Tangente
é seno sobre cosseno. Então, eu posso escrever isso como seno de π dividido cosseno de π. Seno de π é 0. Cosseno de π, menos 1. 0 dividido por menos 1 dá 0. Eu posso fazer a mesma coisa com a tangente de 270 graus, que é a tangente de 3π sobre 2, e posso fazer a mesma coisa com a tangente de 360 graus, que é a tangente de 2π. Aí vou deixar vocês fazerem para pensar um pouquinho, certo? É só lembrar que tangente é seno sobre cosseno, tá bom? Um último exemplo que eu vou fazer usando esse espaço aqui. Vamos supor, eu quero saber a tangente de 1845 graus. Já vimos isso nas videoaulas falando sobre cosseno e seno. Então eu posso pensar o seguinte: 1845 dividido por 360 graus, que dá 5. 5 vezes 360 vai sobrar aqui, ó, 45 graus, certo? Ou seja, 5 vezes 360 mais 45 me dá 1845. Então, eu posso falar que a tangente de 1845 graus é a mesma coisa que a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus é 1. E aí, para você entender que isso aqui é 1 e outros valores, conforme eu já falei, é preciso entender a tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis, certo? Então é isso. Let's go!